CEO da American Franchise Academy, palestrante internacional, autor do best-seller e uma das maiores especialistas em eficiência para multifranqueado. Please welcome, come here, Aisha Bhaskaro. Palmas! Hello, Aisha! It's a honor! É uma honra tê-la conosco hoje. Bem-vinda ao palco. Olá, olá, obrigada. Muito bom. Bom dia. Bom dia a todos. Olá, olá, pessoal. Meu nome é Aisha Bhaskaro e eu venho da cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, Estados Unidos. E eu quero compartilhar com vocês alguns dos conhecimentos que eu adquiri em 35 anos neste segmento, nessa indústria de franquias. Antes de eu começar, gostaria de compartilhar com vocês que esta é a segunda vez que eu estou no Brasil. Eu visitei o Brasil 30 anos atrás, no Rio de Janeiro, na Domino's Pizzaria, e eu cuidava das operações no Rio de Janeiro para contratar novo diretor de operações e tocar aquela loja por 6 meses. Então, estou muito feliz de voltar ao Brasil e poder compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi, não somente naquela época, mas de lá para cá, esses 30 anos. Então, com isso, vamos começar. O invejado mundo das franquias. E por que ele é tão invejado? É porque com o mundo de franquias conseguimos atingir uma escala que tem sido impressionante. No início da década de 50 e na década de 60, é quando o mundo de franquias realmente começou a acontecer de verdade nos Estados Unidos. Desde aquela época, nós expandimos e crescemos uma quantidade enorme de unidades. Vocês podem perceber, até mesmo Domino's, quando eu comecei, 35 anos atrás, pessoal, só tinha 6 mil unidades. E hoje, eles contam com 22 mil unidades ao redor de todo o mundo. Então, é por isso que a indústria de franquias é tão alvejada, tão desejada por negócios como um todo. Agora, a pergunta é a seguinte: como que eles conseguiram realizar esse tamanho sucesso? Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês como que isso foi possível, não somente nos Estados Unidos, mas ao redor de todo o mundo. Então, realmente, tudo começa com 4 elementos chaves que ajudam as franquias. E quando eu falo marcas legadas aqui, são marcas que já existem há décadas e que conseguiram atingir essa escala explosiva ao redor de todo o mundo. Então, nós temos com isso 4 chaves, 4 elementos fundamentais que possibilitaram isso. Se você é um franqueador, é importante ouvir o que temos para dizer agora, porque todas as marcas conseguiram implementar essas chaves e ter sucesso. Então vamos começar com a primeira chave, para ajudá-los a realizar esse tamanho de crescimento. Primeiro, eles têm um modelo de marca sólida, robusta. E o que isso quer dizer? Isso significa que o franqueado, em média, que está com uma operação média, num processo sistemático médio, conseguiram ter sucesso. Ou seja, o modelo em si é, de fato, possível executar e ter a lucratividade ou retorno sobre o investimento que o franqueado espera, sem ser um especialista tanto no modelo de franquias quanto o próprio negócio que ele está executando. Então, essa é a primeira chave. Se você é um franqueador e você tem um modelo comprovado, ou você tem um modelo de marca sólida, robusta, significa que você tem a primeira chave para conseguir expandir numa marca legada, com milhares de unidades. A próxima chave é um funil de vendas que seja eficiente para que vocês consigam vender as franquias. Ou seja, você consegue encontrar os franqueados adequados, integrá-los à sua organização da maneira correta, apoiá-los durante toda a jornada que eles estiverem com vocês e ajudá-los a ter sucesso. Então, este funil é crítico, porque no início de franquias, vocês estão crescendo com uma unidade a cada vez. A Domino's, por exemplo, começou com uma única unidade em Michigan, nos Estados Unidos. Eles não chegaram a um crescimento explosivo até 20 anos após a existência da marca. E levou esse tempo mesmo para eles entenderem o que era necessário para ter um funil de vendas eficiente.
A próxima chave, o próximo elemento é que você, como franqueador, vocês precisam ter o sistema de gestão adequado para cuidar dessa organização que está crescendo. Muitas vezes os franqueadores pensam que ser um franqueador basta apenas ter um bom modelo, vender a franquia e ponto final, e não precisa de nada mais. Só que a realidade é que conforme você cresce, você tem sistemas que vocês precisam criar para gerenciar essa empresa, essa corporação, para apoiar os seus franqueados e ter um negócio contínuo de marca de sucesso. E a quarta chave, e esta é aquela chave que permite essas marcas terem sucesso e ter aquele crescimento impressionante, e é a capacidade de ter o crescimento de franqueados multi-unidades. No início, no mundo de franquias como McDonald's, Dairy Queen, Domino's, as primeiras franquias, as de legado, elas estavam mais na área de food service. E no início, eu diria que 10, 15 anos ou até 20 anos, eles só vendiam uma unidade a cada vez. Na verdade, com a Domino's, para conseguir comprar uma franquia nos Estados Unidos, vocês precisavam primeiro ter uma unidade, ser um gerente de sucesso numa unidade. Até hoje, você não consegue entrar na Domino's e falar, eu quero ter uma marca Domino's. Não, eu quero ter uma unidade. Você precisa comprovar que você é um gerente de sucesso numa loja anterior para provar a eles e ter essa unidade. Então, levou bastante tempo para que eles percebessem que esse crescimento multi-unidade é a maneira de avançar para ter o crescimento explosivo que eles queriam. Mas não aconteceu na década de 80 ou 90 para a Domino's e outras marcas legadas. Então, tudo o que eu vou compartilhar com vocês se baseia no fato de que todos começam apenas com uma unidade. Uma única unidade é o que a maioria dos franqueadores vendem. Você tem um franqueado, uma unidade. Outro franqueado, mais uma unidade. Agora, com o passar do tempo, esses franqueados que conseguiram executar com sucesso a sua unidade, eles perceberam que agora eles estavam entediados, porque eles fizeram um trabalho fantástico com o primeiro, mas estavam prontos para mais. Foi aí que perceberam que uma unidade é um trabalho, enquanto várias unidades são uma empresa, certo? Quando você tem uma única unidade, você precisa chegar lá, abre a sua unidade, você faz a operação, contrata as pessoas, cuida dos clientes, faz o pedido de estoque, faz todo o agendamento, o cronograma da equipe, faz a limpeza, fecha e aí vai para casa. Então, uma unidade, de fato, não passa de um trabalho. Então, você está se contratando para fazer aquele trabalho. A diferença é que você não responde a um chefe, certo? Mas quando você percebe que você tem uma unidade e você se torna um especialista naquela unidade com o passar do tempo e a sua experiência, você agora tem a sabedoria, você percebe que tocar uma unidade não é o suficiente. Então, quando você entra para multi-unidade, se torna uma empresa. E agora você pode desenvolver líderes, desenvolver supervisores, e você consegue delegar as operações e se concentrar na estratégia, no crescimento da sua marca. E isso sim é uma empresa. E no final das contas, quando você vai no mundo de franquias, quando você entra em franchising, a meta é que você tenha liberdade de tempo, independência financeira. Você quer ter isso, tempo e dinheiro. E a única maneira de realmente conseguir isso é ter várias unidades. Então, eu diria que na década de 80 e 90, muitos desses franqueados dos Estados Unidos perceberam isso. E foi aí que esse conceito multi-unidade começou a surgir. Agora, eu diria que nos últimos 10, 15 anos, chegou ao ponto que até mudou tudo, porque quando os franqueados perceberam que era benéfico ter várias unidades, os franqueadores não sacaram a ideia até que 15, 20 anos tivessem passado nos Estados Unidos. Porque todo franqueador, para apoiar o seu franqueado, eles tinham o que chamamos de um FVC, um consultor de franquias. E cada uma dessas pessoas eram responsáveis por um franqueado. Mas quando eles perceberam que eles poderiam ter várias unidades, o que aconteceu agora? Eles teriam um FVC para vários franqueados. Talvez pessoas que tinham dezenas ou centenas de unidades. Então, era mais eficiente para o franqueador. Então, 15, 20 anos atrás, foi quando os franqueadores começaram a se concentrar em ajudar multifranqueados que tinham sucesso, pessoas que tinham apenas uma unidade, a se tornar multifranqueados de sucesso, porque eles já conheciam como é que o sistema funcionava, já conheciam a cultura, já sabiam como desenvolver a marca. Então, foi uma ótima decisão. E como foi algo bom para o franqueador, agora eles poderiam expandir e crescer como uma empresa maior. Então, o que acontece? Os franqueadores pensaram, quais são as coisas que os franqueados que têm sucesso têm em comum? O que
é o elemento de sucesso para aqueles que têm 20 unidades, 30 unidades, 50 unidades ou 100 unidades? O que eles têm em comum? Para que nós possamos ajudar os outros franqueados que estão tendo dificuldades, para que eles finalmente tenham sucesso. E o que eles têm? Eles têm clareza, consistência ou regularidade e eles têm confiança. São os 3 elementos que os franqueados que crescem em empresas gigantescas têm em comum. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o que é isso na prática, porque o que eu vou compartilhar com vocês não é teoria, ok? O que eu quero dizer é que eu vivi esses sistemas e todos esses processos que eu vou compartilhar, eu vivi, passei por eles. Eu consegui administrar mais de 60 unidades para Domino's, a corporação Domino's. Eu também executei a Popeyes com mais de 36 operações e a Olive Garden com 28 operações. Então, o que eu compartilho com vocês hoje não é apenas teoria, isso é algo prático, tático, que aconteceram de verdade. Então, às vezes, você pode entrar em termos abstratos, mas o que eu quero compartilhar com vocês realmente é algo prático. O que vocês precisam fazer para ter sucesso com 100 unidades ou mais, ok? Ok, com esse contexto, eu já mencionei 3 coisas, certo? Precisamos ter clareza, precisamos ter a consistência e precisamos ter confiança. E foi bem interessante, porque uma semana atrás eu fiz uma ligação com um franqueado que só tinha uma única unidade. Mas algo interessante aconteceu com essa pessoa, porque ele era um jogador aposentado da Liga de Futebol Americano. E ele compartilhou comigo que ele fazia dezenas de milhões de dólares e estava com esse dinheiro no banco, mas ele só tinha uma unidade desta marca por 2 anos. E ele falou, Aisha, eu não consigo crescer, porque eu não tenho a menor noção do que eu estou fazendo. Eu tenho uma unidade, levou 1 ano só para descobrir que eu deveria pagar impostos de vendas, outros impostos diferentes para o imposto de renda, a Receita Federal americana, que eu nem sabia, taxas que eu nem conhecia. E ele me lembrou isso, que às vezes os franqueados entram em franchising sem ter esta clareza e que às vezes eles acabam ficando impedidos, ficam travados e não conseguem ter o sucesso. E o que eu estou compartilhando com vocês hoje é exatamente o que eu compartilhei com ele e é o que vai nos ajudar a ter esse crescimento e sucesso. Então, em primeiro, como ter clareza? E esse é o primeiro elemento para que vocês tenham sucesso, certo? Clareza. O que isso quer dizer? Ter clareza. Isso significa que vocês precisam ser bem claros quanto ao que é necessário para ter uma unidade de sucesso em franquias. E para ter sucesso, na academia que nós oferecemos nos Estados Unidos, nós vemos ali 2 partes distintas. A primeira parte seria a marca, os sistemas de marca, e a outra parte, sistemas de negócios. Então, esta clareza, ter essa distinção, isso é essencial, fundamental para todo franqueado que quer ter sucesso. O que quer dizer sistema de marca e sistema de negócios? Vamos detalhar um pouco isso. Então, sistemas de marca são os sistemas que o franqueador criou através de meses, anos, talvez décadas, que já se comprovaram como algo que traz vendas para esta unidade específica. Então, são os produtos, o serviço, a imagem e o marketing que traz as vendas para os negócios. Como vocês sabem, se vocês abrissem um novo McDonald's, por exemplo, antes de sequer abrir aquela unidade, você já coloca a sinalização, a placa de McDonald's, o que acontece? As pessoas já começam a esperar para ver quando que o McDonald's irá abrir naquela localidade. E a marca, que é a promessa de constância, de regularidade do produto, do serviço, os procedimentos, a imagem da marca e até o marketing da marca. E as pessoas já sabem o que significa. Então, essa conscientização da marca, essa promessa de constância ou de consistência é o que te traz vendas. E isso é o que um franqueador está vendendo para você. E se você conseguir fazer isso de uma maneira de sucesso, você vai ter o sucesso ali, vai garantir o sucesso do franqueado. E a outra coisa são sistemas de negócios. E o que é isso? Isso aqui é como que você gerencia os seus negócios para que as vendas que estão surgindo, de fato, se tornem em lucros. Porque você não consegue escalar como uma organização se você não está lucrativo em cada unidade. Esses são os sistemas de negócios que vocês precisam criar como um franqueado. E estes são os sistemas que mais produzem os lucros. Agora, nos Estados Unidos, nós temos o que chamamos de uma lei, que é a lei do empregador conjunto, como uma lei solidária, e isso impede que os franqueados gerenciem os negócios, especialmente na área da vida empregatícia do funcionário. Se o franqueador
tentar ensinar os franqueados como gerenciar o seu pessoal, eles automaticamente se tornam responsáveis como um empregador conjunto na lei de franquias americanas. Então, agora, tudo o que acontece, eles são responsabilizados. Então, por isso, não somente o franqueador não ensina isso devido à lei, mas também para ensinar isso ao franqueado, é como se fosse ensinar ao franqueado ter um diploma ali em gestão financeira, em gestão de administração de franquias, e isso é super caro para manter. Claro, as pessoas vão para as universidades, eu não sei quanto a vocês, mas eu fui para a universidade, peguei meu diploma universitário de administração de empresas e custou milhares de dólares, e eu me formei com honras, summa cum laude, mas esse esforço todo, quanto disso tudo se aplica à execução diária de um negócio real? Eu não aprendi na universidade como fazer uma entrevista, por exemplo. Eu não aprendi os passos de como fazer o estoque. Eu não aprendi sobre como motivar as pessoas, especialmente da linha de frente, aqueles funcionários que são jovens e talvez seja o primeiro emprego deles. Nada disso, que é o sistema de negócio, foi algo que eu aprendi quando eu fui para a faculdade. Então, como uma proprietária de negócios, essas são as coisas que vocês precisam saber e aprender e aplicar para que vocês tenham sucesso. E precisa ser feito tão bem quanto o franqueador fez o seu trabalho ao criar a marca. Agora, alguns franqueadores talvez ensinem isso, porque eu sei que no Brasil vocês não têm essa regra na lei de franquias como empregador conjunto, mas custa muito dinheiro para desenvolver todo o currículo educativo para ensinar aos franqueados, como se fosse um diploma universitário de gestão de uma empresa. Então, a menos que o franqueador cobre muito mais dinheiro por isso, muito mais na tarifa de franquia, porque os recursos são difíceis, então seria difícil você aprender como ser um administrador de negócio. Nos Estados Unidos isso não acontece, é por isso que é bem distinto e separado lá, como você gerencia o seu negócio. No entanto, os franqueados, eles têm bastante clareza nesses dois sistemas. Aí eles se responsabilizam por cada parte. Então o que eu posso adiantar para vocês é que nenhum franqueado de multifranquias falta para eles clareza quanto a isso. E nenhum franqueado de múltiplas unidades não se responsabilizam por isso. Todos fazem isso. Eu sempre falo para os meus clientes, eles podem fazer uma de duas coisas, ou reclamar do que o franqueador não oferece, ou assumir a responsabilidade para conseguir o conhecimento que você precisa para que a sua marca tenha sucesso e que o seu pessoal tenha sucesso. Uma vez que você tem essa clareza, você tem a responsabilidade. Agora, se você for como aquele jogador de futebol americano que eu mencionei, ele nem sequer tinha a clareza. Ele ficou travado com uma única unidade por medo, achando que se ele fosse para a segunda, ele teria ainda mais problemas que ele já tinha com aquela única unidade. Vamos lá, então. Vamos falar agora sobre a constância, o segundo elemento que é a consistência. É bem comum para operadores de múltiplas unidades, que é justamente isso, consistência. Conseguir constância em tudo que você faz em cada unidade que é aberta. Não somente no produto, nos serviços, mas da lucratividade também. Porque, de novo, não é bom escalar um negócio que não tenha lucros, certo? Então, como que você adquire consistência na sua organização? Então, primeiro você precisa definir os sistemas, ou ter sistemas definidos para que vocês tenham a maior disciplina possível nos seus sistemas de negócios, assim como nos sistemas da marca. Então, quais são os sistemas que vocês precisam documentar e definir? Primeiro, você tem um sistema de equipe, como contratar, manter essa equipe, como inspirar para ter as melhores pessoas. Será que você tem os sistemas para fazer isso? E se vocês tiverem, quais são esses sistemas? Especificamente, será que eles são bem definidos, estão bem documentados, todos já sabem desses sistemas? O segundo é o sistema de vendas. E esses são sistemas onde você consegue aumentar as vendas ano após ano de forma constante. E você sabe como que vai ser a sua venda ao final deste ano? Ou você está torcendo e fazendo figas para que elas tenham o mesmo número do ano passado? Se vocês tiverem os sistemas para criar isso, para causar essa venda, então vocês não teriam tanto estresse. Vocês teriam clareza, constância nos resultados. Eu posso adiantar para vocês, como um franqueado de 100 unidades, sabe como que ele vai se sair este ano em relação ao ano passado. A outra coisa é o sistema de lucros, sistema de controlar os custos e maximizar o seu lucro. Agora, quando eu passo por todas essas coisas, eu quero que vocês pensem, não somente se você sabe disso, mas será que a sua equipe
que está executando no dia a dia o seu negócio? Será que eles sabem disso? Porque só porque você tem tudo decorado, está na sua mente, não quer dizer que isso está sendo executado no nível da unidade, se você não sabe comunicar isso bem à sua equipe. E o outro sistema que precisamos definir e documentar muito bem para ter uma corporação de mais de 100 unidades é justamente o sistema de escala. Qual que é o processo que precisamos para abrir mais unidades com sucesso? E eu lembro que eu tive alguns clientes do México e toda vez que abri uma nova unidade, eles me disseram que o lucro geral acabava ou diminuía. E eles abriam uma outra unidade e o lucro diminuía. Então, o que eu preciso fazer para ou ter o lucro igual em cada unidade ou mais? E o motivo é que ele não tinha sistemas de escala para abrir cada unidade com algo planejado. E ele distraía a sua equipe nessas operações contínuas. Quando você tem que operar sempre da sua mente, o que você já decorou, é difícil ter consistência na sua execução. Por fim, em que é um sistema? Porque eu já mencionei sistema disso, sistema daquilo. Então, um sistema é um conjunto de processos, procedimentos e políticas ou regras que produzam um resultado consistente. Então, os franqueadores que têm sucesso, que conseguem analisar todo o seu tempo e manter os seus negócios vivos e expandindo, crescendo, eles conseguiram criar sistemas, processos, procedimentos, políticas que produzem um resultado consistente. Ou uma marca, o que é isso? Uma promessa de experiência constante para os seus clientes. E com isso eles conseguem repetir isso vez após vez após vez. Esta é a mentalidade que o franqueado precisa ter quando vocês estão operando várias unidades. Vamos supor que você esteja no negócio de spas. Você não está no negócio de spa, você está no negócio de negócios. E ponto final. Por isso, você precisa de sistemas para que vocês consigam duplicar ou replicar a promessa e aquele negócio de forma constante. É outra coisa que treinamos as pessoas. E um dos gerentes me falou, olha, Aisha, eu achei que a gente só estava cuidando de um spa. Eu não percebi. E ela já era gerente o quê? Há 3 anos, ok? E ela falou, eu não percebi que isso aqui é para gerenciar o quê? Dinheiro de verdade. Exatamente, você está falando de dinheiro de verdade. Muitos seus gerentes e assistentes de gerentes não entendem que isso aqui custa dinheiro, é dinheiro de verdade. Eles estão ali cuidando de 200 mil, 500 mil dólares americanos, às vezes 1 milhão de dólares. Tem clientes com 2, 3 milhões de dólares entrando ali e os gerentes não entendem que eles estão cuidando de um negócio real que entra dinheiro real. Então, esses são os sistemas que vocês precisam criar. Então, o que eu digo aqui, se vocês vão tirar alguma lição de hoje, a lição mais importante é que vocês tenham algo sistemático no seu negócio, que vocês tenham processos sistemáticos para que vocês tenham sucesso e consigam crescer em 100 unidades, 200 unidades ou muito mais, ok? Muito bem, vamos dar um exemplo para vocês. Eu falei sobre sistema de equipe, vendas, receita e lucro, não é? E escala. Agora vamos falar do sistema de equipe. Apenas um exemplo para vocês, ok? Para que a gente consiga aprofundar o que significa criar sistemas. Então, o sistema de equipe tem vários processos, certo? Lembrando, o sistema é o quê? É a maneira de como contratar, inspirar várias pessoas boas e pessoas incríveis. E com isso temos o quê? O elemento de contratação, temos que reter essas pessoas. E a propósito, retenção ou o turnover é o maior, vou repetir, é o maior custo nos seus negócios hoje. E fica escondido em cada linha ali da sua declaração do seu DRE. O turnover afeta as suas vendas, afeta os seus custos de mão de obra, afeta os custos de bens produzidos, sua experiência, afeta tudo, ok? Então, vocês têm o sistema de contratação, retenção, estratégia salarial, folha de pagamento, processo de RH, como pagar as pessoas, planejamento de cargos, ou seja, tudo que tem a ver com isso, esses processos de RH e assim por diante, nesse sistema de equipe. Então, vamos selecionar aqui apenas um desses processos, que é o processo de contratação. Então, você pensa, Aisha, eu sei como contratar as pessoas, o que é tão importante a respeito disso? Ok, mas você sabe como ensinar o seu pessoal a contratar as pessoas de forma constante, ter aquela consistência, para que quando você aparecer na sua loja, no seu estabelecimento, você não vai ficar surpreso por alguém que não deveria jamais ter sido contratado, porque se isso acontecer, significa que eles não tiveram a sua orientação do que buscar quando contratarem. Então vamos olhar aqui esse processo,
ou conjunto de processos na contratação. Esse processo tem vários processos embutidos ali dentro dele. Primeiro, você precisa o quê? Recrutar. Onde você busca as pessoas corretas. Olha, alguns de vocês talvez façam a própria recrutação, mas deixa eu adiantar para vocês. Se vocês querem ter mais de 100 unidades, você não pode ser o único responsável por contratar o seu próprio pessoal. Vocês têm que desenvolver os seus líderes para fazer esse recrutamento e fazer do jeito que você quer que seja feito. Então, primeiro, onde encontrar as pessoas? Depois, precisamos entrevistar essas pessoas. Porque quando você entrevista as pessoas, se você só vê o que chamamos de tradicional, falando, olha, me fale sobre suas forças, sobre suas fraquezas, as pessoas que estão se candidatando na entrevista estarão no melhor comportamento possível. Estarão todos bem vestidos, preparados, talvez só para aquelas perguntas. Agora, o trabalho do gerente ali de contratação, de novo, se você quer ter 100 unidades, esse seria o trabalho do seu gerente de unidade. E ele deve saber o que ele busca naquele candidato, o que ele deve perguntar, como perguntar, para descobrir quem é a pessoa que eles devem contratar. Esse é o procedimento que eles devem aprender. É um procedimento que vocês devem definir a eles. Uma vez que vocês definem esse procedimento, aí vocês vão para o próximo, que é, vamos lá, controle. Agora sim. Vocês têm que fazer a oferta de emprego. Às vezes as pessoas falam, olha, você quer, o trabalho é seu. E a pessoa já começa no dia seguinte. Olha, essa oferta de emprego, no momento que você está de fato apresentando um emprego àquele candidato, é o primeiro passo e é o que vai ditar o ritmo do relacionamento empregador e funcionário. A meta é que você deseja que eles saibam as expectativas. Agora, se você tiver problemas na sua equipe e as pessoas não chegam com o uniforme correto, ou não chegam no horário, ou se são grosseiros com colegas de trabalho, se eles não estão disponíveis no sábado porque ficam sempre ocupados, ou algo do tipo, é porque vocês não ditaram o ritmo do relacionamento empregador e funcionário desde o início. E esse passo aqui é super, super importante. Você não deve fazer vista grossa a esse passo até que essas condições de contratação sejam bem representadas. E o último, embarque, ou a integração. Toda vez que eu converso com um cliente, eles pensam que a integração é apenas papelada. A integração não é só papelada. A integração, o embarcar ali, o funcionário é a primeira experiência que eles terão como funcionário. E no final dos dias, pense nisso. No final do dia, do seu primeiro emprego. Todos já tiveram um primeiro emprego um dia na vida, não é? E no final daquele primeiro dia, do primeiro emprego, qual é a primeira pergunta? Quando você chega em casa, que o marido, a esposa, a mãe, o papai, o irmão, colegas, qual é a primeira pergunta que eles fazem quando você chega em casa? Como foi o seu primeiro dia? É verdade ou não é? Como foi o seu primeiro dia? Como um empregador, o que você quer que seja essa resposta? Você quer que a resposta seja: foi fantástico. Nossa, eu fiquei muito feliz de ter entrado para essa empresa. Será que é a resposta que você quer? Sim, é o tipo de resposta que você quer. E se a resposta for, minha nossa, era uma bagunça só. Eu estou me sentindo horrível por ter escolhido essa empresa. Você acha que alguns dos seus contratados, novos contratados, possam dizer isso? Se você não tiver um programa, um processo de integração correto, talvez essa seja a resposta para algumas pessoas. Porque quando eu fui trabalhar nos meus primeiros empregos, às vezes as pessoas nem sabiam o que estava por vir. Não tinha uniforme, não sabia se ia ter uniforme ou não tinha o crachá, a etiqueta, seja o que fosse, aparecia e a pessoa perguntava, quem é você? Eu falava, eu sou nova funcionária. E se o seu pessoal tem essa experiência, eles já estão pensando sobre o próximo emprego que eles devem ter. E agora você tem um número maior de turnover. E isso afeta toda a linha do seu negócio. Se você tiver esse turnover, essa rotatividade de funcionários, será que você vai chegar a 100 unidades? E a resposta que eu posso adiantar para vocês é não. Não tem jeito. Então, só estou passando para vocês uma prévia daquilo que eu falo sobre procedimentos e processos. Então, nesse assunto, vamos pegar esse procedimento específico de integração do funcionário. O primeiro ou segundo dia do novo funcionário, ok? Então, nesse processo de integração, você precisa do quê? Planejamento de como vai acontecer o primeiro dia. Porque a última coisa que você precisa fazer é que eles cheguem lá e não tenha ninguém presente. A segunda coisa que você precisa que aconteça é que você precisa atribuir um líder, um mentor, alguém que esteja lá quando eles aparecerem
E essa pessoa é quem irá executar a integração daquele funcionário. E sempre que eu falo esse tipo de coisa, eu quero que vocês pensem, será que tem clareza na sua organização sobre como isso vai ser feito? Porque se não for bem claro, esse é o plano de ação que você precisa no final do dia de hoje, ok? A outra coisa que vocês precisam, ao atribuírem o líder daquele novo funcionário, seria apresentar aquele funcionário a cada funcionário que está no estabelecimento hoje. Você quer que eles se sintam parte da equipe. Eu posso adiantar que os funcionários chegam para trabalhar com vocês devido à oportunidade e os benefícios. Mas eles permanecem na empresa devido à cultura que vocês criaram na sua organização. Se a sua cultura é uma cultura tóxica, onde as pessoas não gostam umas das outras, ou não é um ambiente divertido de trabalho, ninguém ajuda ninguém, e não é realmente uma equipe, as pessoas não vão ficar na sua empresa. Mas no momento que eles chegarem, você já está apresentando eles. Ao restante da equipe, você caminha com eles pela loja, ou restaurante, ou você mostra que eles são bem-vindos ali, e você ali está ditando o ritmo da cultura que você quer criar. Será que você tem isso nas suas unidades? Será que esse processo existe para o seu pessoal que começa a trabalhar com vocês pela primeira vez? Uma vez que você faz isso, temos também que falar sobre a história do nosso negócio. Onde começou, quem são os donos, fundadores, porque você acredita nisso, qual é a nossa missão, a visão, quais são nossos valores, o que nós estamos tentando realizar com essa empresa. Se você vai ser o caixa da empresa, ou um técnico, ou uma pessoa ali, um massagista, ou um instrutor técnico, um personal numa academia, seja o que for, o que você busca? Porque se você quer ter 100 unidades ou mais, cada pessoa que você contratar é um líder futuro na sua organização. Cada pessoa é esse líder futuro. E se você não estiver pensando dessa forma, você não vai conseguir crescer. Quando eu estive com o Domino's, trabalhei para eles, eu lembro quando eu comecei, muito tempo atrás, não tinha gerente assistente ou líderes do turno, não. Você ou era um gerente da unidade ou um MIT, ou seja, um gerente em treinamento, da sigla em inglês. Gerente em treinamento, ou alguém que estava ali já como gerente efetivo. É o único jeito de chegar na posição de liderança, porque quando eu entrei na Domino's, nós tínhamos aquele crescimento explosivo que eu mencionei. Eles precisavam de gerentes a cada semana. E a gente já sabia disso. Então, eles estavam desenvolvendo líderes sem parar. Então, se vocês quiserem ter esse crescimento imparável, um crescimento explosivo, essa é a mentalidade necessária. E cada pessoa que chega, você tem que perguntar, você quer ser um líder? Não importa se você está aqui para lavar pratos, varrer o chão, ou vai trabalhar no caixa, cada pessoa tem um potencial. E outra coisa, eu falei sobre estar nessa indústria há 35 anos, mas meu primeiro emprego foi entregando pizza. Eu era motorista ali entregando pizzas. Foi a primeira coisa que eu fiz na vida. Estava na faculdade, eu tinha uma boutique ali pequena que meu pai me ajudou a abrir. Eu fracassei para valer logo no início, no primeiro ano. Tinha uma idade, eu era bem nova, então fiz o quê? Comecei a entregar pizza. E meu gerente do distrito não sabia disso, o gerente da empresa não sabia, mas eles queriam líderes. Então perguntaram, Aisha, você quer ser uma líder, você quer ser uma gerente? No início eu falava, não, em pizza, não quero trabalhar com pizzas o resto da vida, era um trabalho temporário. Mas em algum momento eu falei, sim, eu quero ser. Depois de 20 anos, me tornei o CEO da marca. Então você não sabe quem que está no seu negócio, a menos que você faça a pergunta. Enfim, o próximo passo desse procedimento é fazer a revisão ali, a descrição do cargo. Você quer restabelecer quais são as responsabilidades daquela pessoa, daquele cargo, que você tem que executar a cada dia. Será que você tem isso com clareza, tem um procedimento? E o último, que é super importante, que eles experimentem o produto. Que eles experimentem o serviço que eles estarão oferecendo, para que quando o cliente pergunte, eles saibam, por experiência própria, como que é o produto. Não existe melhor forma do funcionário ser fiel ao negócio se eles não conseguirem experimentar o próprio negócio, não é? Então, para nós, era fácil a gente fazer que eles experimentassem a pizza, ou o frango do Popeyes, ou massas no restaurante de massas, e na verdade os funcionários eles comem de graça naquele estabelecimento. Toda vez que eu trabalhava lá, eu comia durante o trabalho também. E eles queriam o quê? Que vocês fossem fiéis à marca, entendessem o que você estava vendendo. É super importante. Então, como vocês podem ver, estes são os processos para ter um funcionário na integração. Então, você foi dos sistemas de equipe, o processo de contratação, para o procedimento de
integração. E nesse procedimento, agora temos o quê? Regras políticas. Você tem que determinar quais são as regras que as pessoas têm que seguir. Então, qual que é a política? Quais são as políticas, Aisha? Então, vamos lá. Vamos aprofundar aqui. Eu estou entrando nos mínimos detalhes de como que isso funciona. Então, as políticas é que você só vai fazer integração de terça a quinta-feira, por exemplo. São os dias mais lentos, talvez com menos movimento. Seria o único dia de integração, porque se nós trouxermos uma pessoa nova numa sexta-feira à noite, no momento mais movimentado, o quanto de atenção você pode dar a essa pessoa? Quase nada, não é? E também vamos começar às 10 da manhã, porque o movimento começa às 2 da tarde, por exemplo. Então a gente começa a integração às 10 da manhã, justamente para dar toda a atenção àquele funcionário. Outra política. Qual que é outra política? No primeiro dia, o máximo é que eles trabalhem 3 horas. Porque queremos que eles tenham algo bem leve, uma experiência divertida já no primeiro dia. Porque o que vocês querem deles, que quando eles voltem para casa e alguém pergunte como foi o primeiro dia, o que vocês querem que eles respondam? Que eles digam, foi incrível. Certo? E se você fizer que eles trabalhem 8 horas sem parar, você acha que eles vão falar que foi incrível? Talvez não, não é? Então pensem nisso. Então agora estamos entrando nos detalhes das políticas, das regras. E é isso que vocês têm que criar para termos consistência na execução em cada uma das suas unidades. Se você tiver 100 unidades. Então isso precisa estar presente com clareza em todas. Então precisamos fazer isso para cada item, se você quiser ter consistência. Claro que tem coisas que você não se preocupa tanto, então só não criar um sistema, uma política para isso. Mas se você quer que algo seja executado exatamente da mesma forma de uma loja para outra, então é isso. Se você tiver o mesmo procedimento, aí você pode treinar as pessoas. Se em uma unidade você está fazendo um estoque com faturas ou invoices, com boletos, outro através de um documento de custo dos bens vendidos, como é que você vai treinar nos dois estabelecimentos? Se em uma unidade eles fazem entrevistas de forma tradicional, quais são suas forças e fraquezas? E na outra unidade você faz uma entrevista comportamental. Como que você vai treinar isso para ser consistente? Então a única forma de treinar as pessoas é se você tiver um sistema, um processo, um procedimento, uma política para cada coisa que você quer que seja repetida nas suas unidades. Agora sim, você pode criar material de treinamento. Agora, se você não tiver consistência, não tem como criar esse tipo de material. E é por isso que precisamos de todos esses processos. Então, deixa eu dar para vocês um exemplo da Domino's. Vocês podem ver que eu adoro a Domino's. Tem alguém aqui que é da Domino's? Tem uma franquia? Você tem? Ótimo! A gente tem que conversar depois sobre isso, ok? Eu adoro Domino's Pizza. Então, vamos falar como que isso acontece na vida real. Porque eu estou pedindo que vocês criem sistemas no seu sistema de negócios da mesma forma que a marca criou sistemas na marca, não é? Então, falamos de um dos sistemas para o franqueador, é o sistema produto. No Domino's, o sistema produto, qual que é o processo? Uma pizza de pepperoni média. Esse é o processo. Como que a gente cria uma pizza de pepperoni média de forma constante ou com consistência? É só ir no procedimento. Significa que você precisa ter a massa, precisa também o molho, queijo, calabresa, precisa ter o forno para cozinhar, não? Aí tem o corte, e aí sim a caixa. Isso é o procedimento. Então vamos falar agora sobre as políticas. Dentro desse procedimento, a massa só deve ser uma única massa, não usar 2 ou 3, não a maior, mas uma única massa da pizza média, uma colher com o molho. Essa é a regra, essa é a política, 85 gramas de queijo. E a propósito, eu inventei esses números, tá? Eu não sei se é verdade isso ou não hoje em dia, mas só como exemplo. Então, 85 gramas do queijo, 30 pedacinhos do pepperoni, e você coloca no forno em 176 graus Celsius, porque se você fizer 150, a pizza vai estar crua. E tem que ficar ali por 6,5 minutos. De novo, então, estou inventando esses números, apenas como exemplo. E deve ser cortado em 8 fatias em mesmo tamanho, em proporção, e também numa caixa média. Essas são as políticas, são as regras. Agora imaginem, se em cada um desses passos, a pessoa esquece de um dos passos, ou não faz um dos passos. Se você fizer uma pizza média, mas com uma massa de pizza grande, não é a mesma coisa que saiu ontem. Não tem como ensinar isso se for ter um aspecto diferente, do jeito que o funcionário quiser do dia. E se ao invés de 30 pepperonis, você colocar 20, se você não tiver política para executar as coisas e ter o produto, o serviço da mesma maneira, se você não tiver a experiência igual toda vez,
Então a marca não vai ser a mesma, a experiência não vai ser a mesma e os clientes não vão ficar felizes dia após dia após dia. Então como manter isso? Como treinar se for diferente, não é? Esse é o nível de disciplina que vocês precisam na sua organização. Então, saber apenas não é o suficiente. Precisamos documentar tudo isso e precisamos executar o que está escrito, não é? Porque se você decidir e tudo isso e ficar na sua cabeça, no seu coração, e você decorou, você tem 100 gerentes que não sabem disso, ou uns sabem de outras formas, então não tem como executar de forma consistente. Então isso nos traz ao último passo, lembrando que temos que ter clareza, consistência, mas além desses dois elementos, precisamos ter confiança. E a confiança vem justamente do segmento desses procedimentos, dessa estrutura. Então, primeiro, precisamos ter clareza do motivo pelo qual precisamos definir. Clareza, para você, do que precisa ser definido. E com clareza, vem o quê? Responsabilidade. Uma vez que você sabe exatamente o que você quer, como que você quer que as pessoas façam a entrevista ou varram o chão, porque eu tenho franqueados que dizem, Aisha, esse pessoal jovem nem sabe como varrer ou passar um pano. Eu falo, Chris, faça um vídeo, você varrendo e passando pano e coloque ali num diretório compartilhado para que eles vejam. Porque esses jovens hoje em dia chegando nos restaurantes não sabem, às vezes, fazer o trabalho. Então você tem que ensinar. E quando você fala sim que quer ser um franqueado, você está dizendo sim para ser mãe, pai, instrutor, mentor, tudo daquele funcionário. É isso que você está dizendo sim. Se você está reclamando de algo, você precisa de o quê? De um material de treinamento, passe isso para eles. Então, precisamos definir quais são esses processos, precisamos definir o que você quer na sua organização. Aí, tudo isso precisa ser documentado. E isso é um processo árduo, porque você precisa escrever, criar vídeos, colocar ali num diretório compartilhado. A ideia é gamificar também as coisas usando IA para ficar mais divertido. É impressionante o que você consegue fazer hoje em dia. Mas faça o que for necessário para ensinar os 99 gerentes, de novo, você vai ficar entediadíssimo, cansado. Ou você já ouviu um telefone quebrado, ou um disco quebrado? A pessoa fala que é 30 fatias, aí o próximo fala 29. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Aí uma outra pessoa fala 28. Quando você menos percebe, já tem 15 fatias de pepperoni ao invés de 30. Então tudo tem que ser documentado. E uma vez que está documentado, aí sim você pode treinar as pessoas. E treinar de forma constante, porque você tem aquele material. Você tem documentação de tudo. E aí sim você delega essas operações aos gerentes. Você vai confiar nos gerentes que eles façam esse trabalho. Vamos confiar nos gerentes distritais, aqueles que cuidam de várias unidades, porque você passa essa documentação, você passa o treinamento, e agora precisamos o quê? Delegar. Se você não delegar as operações, não tem como chegar em 100 unidades. Não tem como você fazer tudo. Você precisa confiar no seu pessoal. Agora, a confiança não significa que você vai esquecer. Confiança significa que você vai fazer um acompanhamento ali e reconhecer aquelas pessoas e também responsabilizar as pessoas por isso. O seu trabalho, uma vez que você fez toda essa parte de compreender o que é, definir, documentar, treinar, delegar, agora o seu trabalho se torna a parte mais divertida, que é reconhecer as pessoas e responsabilizar as pessoas. Esse é o seu trabalho. Uma vez que as primeiras partes são feitas, claro, para chegar lá é um trabalho árduo, mas uma vez que chega lá, são essas duas coisas. E aqui estão as chaves: clareza, consistência, confiança. E eu posso dizer que é muito trabalho, não é fácil. É isso que é necessário para ser um franqueado de 100 unidades. Precisamos de clareza, consistência, confiança para fazer tudo isso. E a confiança vem dos primeiros dois, ok? E quando você faz isso, você consegue crescer. É simples, certo? Como você entrevista, faz entrevistas comportamentais, faz as anotações e você decide quem você vai selecionar. Em teoria é simples, mas é muito difícil para executar na prática, porque o trabalho, depois disso, é no acompanhamento, fazer o follow-up. Se você não tiver os sistemas, em primeiro lugar, você vai fazer um acompanhamento de quê? Então, em primeiro lugar, precisa ter o sistema. E aí sim, o follow-up, o acompanhamento acontece. E eu fiz isso por muitos, muitos anos. Vivi em 14 anos, a propósito, fazendo isso, fazendo o follow-up desses sistemas. Então, só há um caminho, só tem um jeito, que é um passo de cada vez. Vocês ouviram muitas coisas hoje, muitos processos, procedimentos. Quais são aqueles que vocês precisam começar? Nós temos aqui 122 pontos de avaliação para múltiplas franquias. Seriam processos que vocês precisam para ter sucesso. 122 pontos. As franquias de maior performance têm 85% como pontos. Se vocês querem ter sucesso, vocês precisam fazer
esses 122 pontos na sua organização. E se vocês querem se tornar um franqueado, multifranqueado, com mais de 100 unidades, e vocês querem ter uma cópia desses 122 pontos, falem comigo no final aqui, me dê o seu e-mail. Na verdade, deixa eu colocar aqui na tela. Aliás, deixa eu só terminar essa apresentação, mas eu vou mostrar algo para vocês, porque levou 20 anos para a Domino's, que abriu em 1960, levou 20 anos para aquele crescimento explosivo. Levou ao Subway 15 anos. Anytime Fitness levou muito menos tempo, porque eles já abriram 40 anos depois. Então, esse é o tempo que essas marcas existem. Eu sei que a gente tem inveja, uma inveja branca dessas marcas, nós desejamos ser como essas marcas, mas acreditem, eles começaram com uma única unidade e passaram por décadas e décadas de dor e sofrimento para chegar onde chegaram. E vocês agora podem aprender com a experiência deles. Tudo que eu compartilhei hoje, que parece simples em teoria, mas sabemos que na prática é muito difícil. Mas é isso que é necessário. É isso que é necessário. E esses 122 pontos. E se vocês fizerem isso, vocês também terão um modelo de múltiplas franquias com sucesso. Então, com isso, quero agradecer a todos. Muito obrigada pela atenção.